bem-vindo ao Mundo Livre. Vamos dar uma pausa em Olimpíadas e falar um pouco sobre imperadores e princesas. Estão comigo aqui na bancada Duda Teixeira, Vilma Grzinski da Europa. Vilma, o imperador Akihito, ele fez um discurso ontem na televisão, o terceiro discurso, pronunciamento já feito por um imperador japonês, e ele dá a entender ali, quer dizer, ele deixa todas as pistas, todas as dicas para falar que ele gostaria de abdicar em favor do filho dele, o Naruhito, que é o príncipe Naruhito, que é uma coisa que não é permitida pela lei japonesa, né? E ele deixa isso assim, nas entrelinhas. Por que ele não falou claramente desse desejo, de que se mude a lei para permitir isso? Tudo no Japão é um ritual complicado, né? Vamos só voltar um pouquinho para trás e lembrar que o Japão é regido por uma constituição que foi escrita pelos americanos. Era o general Douglas MacArthur, que era o comandante, depois que o Japão assinou a rendição na Segunda Guerra Mundial. Ele propôs que os japoneses apresentassem um projeto de constituição. Ele não gostou, chamou lá uns generais que eram advogados, também tinham formação em direito, e estabeleceu uma constituição em que o papel do imperador apresentado como representante do povo e da unidade nacional, e não menciona absolutamente nada de abdicação. Qual que é a complicação de você fazer qualquer mudança constitucional? Atualmente, o governo do Shinzo Abe é o primeiro-ministro mais nacionalista que já do Japão do pós-guerra. E ele quer mudar, e tem um apoio muito grande no parlamento, porque o partido dele é majoritário e em aliança com outro partido menor, eles têm uma grande quantidade de votos. Ele quer mudar o famoso artigo 9º da Constituição, escrita pelos americanos, em que não é que a guerra é proibida, o povo japonês renuncia ao direito soberano de declarar guerra. Isso é uma coisa bem complicada para um país que tem a soberania. Né? Então, qualquer mudança na Constituição hoje, mesmo que seja só para acomodar esse desejo completamente compreensível do imperador, que tem 82 anos, já teve várias doenças, né? E ele está preocupado ali com a sucessão, porque o Japão realmente é difícil a gente entender a reverência extrema com que a figura do imperador é tratada. E mesmo no Japão moderno, quando morre o imperador, tem um processo muito longo e o país fica meio paralisado. Então você tem dois elementos. Um imperador já idoso, talvez com conhecimento sobre a própria saúde. E tem a imagem do imperador falando ontem, seu discurso de ontem. Exatamente. E você tem a complicação, ele não pode nem dizer que ele gostaria que mudasse a lei, porque ele não pode ter absolutamente nenhuma posição política. Só o fato dele pedir para mudarem a lei, se ele fizesse isso abertamente, já seria considerado uma interferência na política, né? Uma interferência, exatamente. Tá. E fora as teorias conspiratórias, que todo mundo no Japão, com o maior respeito, circula as teorias conspiratórias, segundo as quais o imperador e o filho dele também têm uma espécie de conflito com o primeiro-ministro Shinzo Abe, e que isso está sendo o resultado
desse conflito. O Abe indo muito para o caminho do nacionalismo, cuja manifestação extrema produziu desastre hediondo, que foi ao imperialismo japonês, e também a situação da sucessão ao trono, como a gente sabe. Como a gente vai ver. Eu vou mostrar, Vilma, aproveitando que você falou da questão da sucessão, vou mostrar a árvore genealógica, então, da família imperial, um pedaço dela, o pedaço mais importante. A gente tem ali, a imagem está um pouco pequena, mas dá para ver. Do lado esquerdo da tela, em cima, tem a foto do imperador Akihito. Do lado dele, a imperatriz Michiko. E abaixo dele, então, as fotos dos dois filhos que eles têm, não é isso, Vilma? O príncipe Naruhito e o irmão mais novo, né? E pela lógica, né, seria o príncipe Naruhito é casado com a Misako, que era uma diplomata e tal, e eles tiveram uma filha, que é a princesa Aiko, que hoje tem 15 anos, que seria a sucessora, mas no Japão não pode, a mulher não pode assumir, não pode ser a imperatriz, né? Então, por essa linhagem, quer dizer, o irmão mais novo tem 3 filhos, 2 meninas mais velhas, que também não poderiam ser, e o menino mais novo, que é o príncipe... Ito, né? Isso, que é tudo Ito, né, Duda? Você estava falando. Duda, me diz aí, qual é então a questão aí? Qual é a linhagem? Quem é o segundo e o terceiro na linha de sucessão? Bom, vai agora para o Naruhito, né? E aí depois seria o irmão dele, o irmão caçula, e depois o Isahito, que seria o sobrinho do Naruhito, né? Quando ele nasce, essa criança que hoje tem 10 anos, realmente assim, bom, ele está com 10 anos, né? Mas existe até uma ideia de mudar a lei durante um tempo, de tipo permitir que o trono pudesse ir para uma imperatriz, para uma mulher, mas aí nasce o Isahito e aí essa coisa, bom, aí se garante que a lei continua para o homem. Essa campanha, quer dizer, estava mais forte no momento em que ainda não havia um sucessor, sim, né? Sim. Em que os dois filhos do Akihito não tinham ainda tido um filho homem, é isso? Exato. E o que acho que também a gente viu ali, mas o Naruhito tem uma irmã, né, a Sayako, né? Só que ela decide casar com o plebeu e ela sai ela decide sair então da família real, ela não aparece nessa árvore genealógica por causa disso, né? Tá. Vilma, você estava falando do primeiro-ministro japonês e de fato ele ser nacionalista e tal, ele é de um partido mais conservador, que foi um partido, inclusive, que não queria saber de ouvir essa história de mudar as regras para que se permitisse que uma mulher assumisse. Ele teme, é possível que entre os motivos pelos quais ele provavelmente não pode negar esse pedido velado do imperador de rever essa lei, mas ao abrir a caixa dessa lei, ele talvez venha à tona também a questão da sucessão para a mulher, não é? Isso é completamente inaceitável para os nacionalistas da linha do primeiro-ministro Abe, que inclusive ele pertence a uma organização nacionalista, que chama Nippon Kaigi, e o imperador japonês só é aceita a linhagem masculina. Na Europa tinha a lei sálica, existia a possibilidade de, na ausência de um herdeiro homem, você aceitar o filho uma mulher, a lei semissálica, como na Inglaterra, que não havendo um herdeiro direto homem, a mulher pode assumir isso em todos os países europeus, que são monarquias democráticas, como o Japão. Isso daí é o princípio da sucessão masculina já foi tirado. Foram feitas emendas constitucionais, as leis de sucessão. No Japão, embora tenha havido assim, até uma manifestação da opinião pública favorável
como o Duda disse, antes do nascimento do menino, mas é inaceitável para os nacionalistas, e mesmo o que cria o problema de que, mesmo sendo o menino o herdeiro, você vai ter uma única pessoa que vai ser que vai estar na linha de sucessão. Continua sendo um problema. Se não for agora, vai ser no futuro. No futuro. O Duda, é interessante isso, né? Por que é um problema tão grande para a família imperial japonesa essa questão de ter opções ali na linha sucessória, hein? Uma que, o Japão é um país que já tem uma taxa de fertilidade muito baixa, né? Então, assim, eles têm poucos filhos, né? Mas não é o problema deles, né? Porque ali eles já sabem que uma das funções como príncipes e tal é fazer filhos, né? Já é esperado deles que tenham filhos, então não tem essa... A pressão é o contrário, a pressão não é para não ter filhos, a pressão é para ter, né? No passado não tinha esse problema tanto. Bom, para a gente ter uma ideia do problema, né? Se a gente somar todos os membros da família real japonesa, você chega em 20 pessoas. E na Arábia Saudita, você estava me falando? Na Arábia Saudita, comentei você tem 15 mil, tá? Porque você pega o Abdul Aziz Ibn Saud, que foi o homem que fundou a Arábia Saudita. Esse teve, você conta, as mulheres, as filhas eles não contam, mas os filhos 50 e tantos, e aí por aí vai, né? Então, por isso que na Arábia Saudita jamais seria um problema você achar um homem. Mas no Japão, sim, porque eles têm 2, nasce menina, né? É uma dificuldade, né? Vilma, é verdade que a família real japonesa tem 3.000 anos? 2.600. 2.600. Bom, 2.600. É bem menos. Esse é o 125º imperador do que se considera uma linha contínua. E essas narrativas nacionais são importantes, porque se você acredita que isso existe na prática, isso passa a existir. Mas é bom a gente lembrar também o papel quase como a religião está misturada à função imperial. Inclusive, a gente fala imperador, durante muitos desses 2.600 anos... Não eram imperadores, né? 8 séculos, foram os shoguns. O imperador, ele não podia ser visto, ele vivia cercado de cortinas, nem aqueles nobres da corte podiam ver o imperador. Às vezes ele falava por trás de um biombo, e os shoguns, que a gente poderia dizer que seriam equivalentes a senhores feudais, estavam ali disputando poder, como em todo o lugar. Então, essa ideia do poder por trás do trono é uma coisa muito japonesa. O imperador foi restituído com essa aura divina no século XIX, no período da restauração Meiji. Então, vamos lembrar que essas tradições de 2.600 anos, às vezes, elas são, em todos os lugares do mundo, elas são adaptadas às novas realidades. Mas a importância em certo sentido, o imperador japonês, ele é uma espécie de sumo sacerdote do shintoísmo. Então, tem um aspecto religioso simbólico muito importante. E é interessante porque essa regra, né, de que eles não podem abdicar é realmente uma coisa que vem do século XIX, quando passou a ter essa aura, né, e que você estava falando. Porque antes disso, os historiadores dizem, eles estimam que metade dos
dos monarcas japoneses abdicaram antes de assumir, de ter esse novo caráter. Inclusive, aconteceram casos em que o imperador, devido a esse caráter, depois foi exacerbado, o caráter divino, como descendente da deusa fundadora, ele ficava tão imobilizado por essa aura toda, que muitas vezes o imperador renunciava em favor do filho pequeno, de algum do filho, para poder funcionar politicamente, para poder exercer o poder e não apenas esse papel quase mítico que o imperador tem na história japonesa. Vamos falar de uma coisa mais, então, um pouco pé no chão agora, que é o fato de que eles de deuses e não tem nada e são muito humanos, não é, Duda? Há um problema muito sério, né, na família real, que é a depressão, né? As mulheres, a mulher do imperador e a mulher do príncipe, as duas, né, sofrem de depressão. Isso tem a ver com a pressão por filhos ou outras coisas também? É difícil dizer, mas eu acho que tem sim essa questão da pressão por filho, e tem a ver também com a família real japonesa é muito reclusa, né? Enfim, se você comparar com a família inglesa, né, a britânica, a família real britânica, eles saem muito mais, né? Eles se misturam muito mais com a sociedade, né? Fazem fotos comprometedoras, vão em um monte de evento. Eles têm uma Acho que vida eles muito exageram ativa. um pouco, né? Às vezes exageram um pouco e pagam mico, né? E é natural isso do ser humano. Os japoneses realmente eles são muito mais fechados ali, né? Tem um quarteirão gigantesco, aquele palácio imperial dentro de Tóquio, e eles ficam ali dentro, né? Mas a Masako, além disso, quer dizer, além dessa coisa da reclusão, houve uma época em que o Naruhito reclamou de que eles estavam podando a Masako, né? De que todo aquele protocolo... Todas as atividades da família imperial são reguladas pela agência imperial, que é uma espécie de super ministério que cuida de todos os mínimos detalhes, e isso o príncipe herdeiro realmente falou que a pressão para Masako ter filhos, ela já casou mais velha, não conseguia engravidar, depois teve uma menina que não é considerada na linha de sucessão. Ele falou bem claramente desse ambiente sufocante, como a personalidade dela, que era uma mulher bem-sucedida, criada, diplomata, filha de diplomatas, que estudou nas melhores universidades do mundo. Então, ela poderia ter um papel modernizador. Ela passou mais de 10 anos sem aparecer. Então, não é a depressão, a sogra dela também sofreu de depressão grave. Então, o que todo mundo conclui que existe em comum é esse controle sufocante da vida dos membros da família real. Por isso até existe essa simpatia. Em princípio, no Japão, se você tem um dever, você tem que cumprir até o fim. E, acima de tudo, o imperador é o símbolo máximo disso. Mas existe até uma simpatia com o imperador. Mas existe muita gente que criticava e que continua criticando a Masako por ela não exercer as atividades primeiro, por não ter tido um herdeiro e por não exercer as atividades. Agora, que ela teria como mulher do príncipe herdeiro. Agora, você imagina para uma pessoa passar 10 anos em reclusão a profundidade do sofrimento emocional, psíquico. É verdade, que ela está enfrentando, né? Duda, o sistema de concubinas poderia resolver, tem alguma
uma coisa a ver com essa dificuldade atual da família real de ter sucessores? Sim, no passado, os imperadores tinham concubinas e não tinham nenhum problema de ter um herdeiro, né? As filhas das concubinas poderiam ser herdeiros. Os filhos das concubinas poderiam ser herdeiros. Mas aí, acho que quem muda isso é o Akito, né? Agora não sei se foi ele ou se foi o pai dele. Foi o Hirohito, é. Que decide ter uma mulher só. O avô do imperador e o bisavô eram filhos de concubinas. E as concubinas vinham também das famílias da nobreza, das famílias, dos clãs. Quantas concubinas chegava a ter um imperador, Vilma? Não tinha limite? Tinha limite, mas como cada uma tinha sua própria corte, seu próprio palácio, então tinha assim, a consorte principal e as concubinas, que é a mesma coisa que existia nos países árabes, nos países orientais. Não existia a ideia de uma rainha. Algumas vezes houve imperatrizes regentes no Japão, oito imperatrizes regentes, ou seja, enquanto os filhos não podiam assumir. Agora, só para lembrar que o Duda se referiu à família real saudita, excesso de herdeiro também pode ser um problema. Com certeza. Um problema enorme. É verdade. Tanto que no Império Otomano, durante uns 3 séculos, também não tinha o princípio, era o sultão que escolhia quem ia ser seu herdeiro. Quando ele escolhia, quando o herdeiro assumia, era um cordão de seda no pescoço de todos os irmãos homens, os eunucos, e lá estrangulavam. Porque a competição muito grande, cria problemas. E não tem gente querendo reinstituir o sistema de concubinas no Japão, Vilma, já que poderia resolver muitos problemas? Alguns anos atrás teve, assim, tudo no Japão tem que ser feito com os gestos adequados. Uma névoa, assim. Então teve um príncipe completamente... Muito animadinho? Desconhecido. Não, Desconhecido ele não é mesmo. Ele não é um membro da família real, que escreveu lá num artigo privado as opiniões particulares dele, que, sim, agora, é inimaginável que o príncipe herdeiro, a questão da sucessão poderia ser resolvida se ele tivesse uma ou mais concubinas. É inimaginável. Nos dias de hoje, né? Para terminar, nós vamos mostrar uma foto que é muito impressionante, que é a foto de japoneses se curvando à voz do imperador Hirohito, no momento em que ele anuncia a derrota na Segunda Guerra Mundial. E foi a primeira vez que eles ouviam a voz do imperador. Tinha toda essa coisa de o imperador não poder ser visto e tal. Então, imagina a emoção e também a decepção, né? Porque ele diz que ele não é filho que ele não é um deus, que não... Não, ele fez, um discurso de 4 minutos e meio, que as circunstâncias foram muito dramáticas, porque o Japão estava derrotado, mas a ideia da rendição era impensável, tanto que o Hirohito diz nesse discurso admitir o inadmissível e suportar o insuportável. Essa provocou, enquanto ele deixou esse discurso gravado, houve um golpe, uma tentativa de golpe com mortes, e a guarda do palácio tomou o palácio, eles eram golpistas, depois vieram os antigolpistas. A ideia era sequestrar o imperador, dizer que ele estava sendo mal conduzido, manipulado, alguma coisa, os traidores, e continuar a luta até o fim. Então, de alguma maneira, o Hirohito, cujo papel até hoje, histórico, continua sendo discutido, mas ele participou da destruição do Japão, que foi aquele período de expansionismo
e de conquista, que o Japão imperialista se via como a potência asiática que invadiu todos os países vizinhos, China, Filipinas, calcula-se mais ou menos 20 milhões de mortes. Não é pouca coisa, né? Expansionismo japonês. Quanta diferença, né, Duda, para a imagem atual, né, do imperador Akihito fazendo discurso, os telões nas ruas, as pessoas estão indo para o trabalho e param para assistir e tal. E é interessante que 85% da população, nas pesquisas, mostra é a favor do imperador poder ter o descanso dele, né? Poder se aposentar, já que todo mundo pode se aposentar, por que ele não pode também? O Papa, né? O Bento XVI se aposentou. O então... rei Juan Carlos da Espanha, né? Quer dizer, tem vários realmente que tem essa ideia de se o outro pode trabalhar, meu filho pode trabalhar melhor, então deixa ele fazer. Vamos nessa. Então é isso. Obrigado, Duda. Obrigado, Vilma. Este foi o Mundo Livre, toda terça-feira em TV. Até breve.